Bom, ministros e políticos brasileiros estão reunidos em Portugal hoje e ao longo desta semana para o Fórum Jurídico de Lisboa. O evento tem entre os seus organizadores o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. E quem está por lá nesta cobertura é o Américo Martins, meu grande amigo. Pegou um avião de Londres para Lisboa, para a terrinha, depois de ter curtido um fim de semana, que depois eu vou tratar desse assunto, que é um assunto importante aqui para a gente arrematar. Mas o Américo está na cobertura, falando com bastante gente, conversou agora há pouco, ao vivo aqui na CNN, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, justamente sobre a tensão, Congresso, governo, o STF no meio, nessa questão da derrubada do aumento do IOF. Traz a sua informação, porque o dia está bem animado por aí. Américo Martins, boa tarde, bem-vindo. Olá, Yuri, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Não podia ser diferente, né, Yuri? Porque aqui em Lisboa, na Universidade de Lisboa, nós temos a presença de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, exatamente. Já teríamos maioria para qualquer decisão. 6 dos 11 ministros do Supremo estão aqui em Lisboa para participar desse fórum, o 13º Fórum Jurídico de Lisboa, que é organizado pelo ministro Gilmar Mendes. Além dos ministros do STF, nós temos vários ministros do governo federal, como o próprio ministro Ricardo Lewandowski, que eu entrevistei hoje à tarde, durante aqui o evento. Temos também o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que entrou ontem em nome do governo com aquela ação com relação ao IOF no STF, contestando a decisão do Congresso de derrubar os decretos do presidente Lula com relação ao IOF. E temos, obviamente, também representantes do parlamento, congressistas participando aqui do debate, entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além de vários outros senadores e também deputados. E eu conversei com vários deles por aqui, Yuri, e nós tivemos 2 linhas principais. A primeira, que é a linha oficial, que o próprio cartaz aqui diz que é um debate sobre o mundo em transformação, o direito e o meio, a questão da regulamentação, por exemplo, dos ambientes digitais, vários aspectos do mundo inteligente, como eles estão colocando aqui, que precisam ser debatidos nessa área do direito. E tivemos aqui dezenas de palestras hoje com muitas dessas autoridades e ainda teremos isso nos próximos 2 dias. Então, a parte oficial foi muito importante, muito interessante, vários aspectos do direito, da Constituição, de aspectos que vão afetar a vida das pessoas. Mas teve um outro debate, Yuri, que também foi um debate muito quente, um debate de bastidores, justamente sobre esse embate entre o governo federal e o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, que neste momento chegou nesse ponto agudo por conta da decisão justamente do IOF e a decisão do governo federal de entrar na Justiça, entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação. E esse foi o grande debate de bastidores aqui, envolvendo justamente essas autoridades e mais dezenas de outras pessoas que acompanharam, centenas, na verdade, que acompanharam aqui esse primeiro dia do debate. E o que eu consegui captar ali, Yuri, de principal nesse debate de bastidores? Uma ação ali de alguns ministros do Supremo tentando colocar panos quentes no conflito entre o Executivo e o Congresso Nacional. Alguns ministros atuando ali como bombeiros, ministros que pretendem utilizar esse fato de que o governo foi ao Supremo para tentar promover o diálogo, tentar abrir um espaço de negociação para que os ânimos se acalmem e que o Brasil não entre numa crise institucional. O Supremo, inclusive, tem um interesse direto nisso, porque ele não quer mais um abacaxi para descascar entre as brigas do Executivo com o Legislativo. Então, o STF também quer se preservar, de certa forma, nessa discussão. O ministro Gilmar Mendes chegou a comentar isso, dizendo que aqui em Lisboa ele espera que abra-se ali uma pausa, que exista uma reflexão maior com relação justamente ao diálogo. E na entrevista que eu fiz mais cedo, junto
com o Uribe e a Tainá, os apresentadores do 360, a gente conversou com o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça justamente sobre isso, sobre esse espaço que existe e que ele diz que é absolutamente legítimo com a participação do STF, dos ministros, para uma acomodação, um diálogo maior entre os poderes executivo e o Congresso. A gente vai ouvir daqui a pouquinho essa frase do Lewandowski, Yuri, mas eu queria só lembrar que o Hugo Motta participou da primeira mesa aqui, ele falou sobre esse assunto lateralmente, simplesmente lembrando que a Câmara dos Deputados tem como uma das suas prioridades a manutenção do equilíbrio fiscal, que ele associou inclusive à reforma administrativa que está sendo discutida na casa, e depois ele saiu sem conversar com a imprensa, então não tivemos a oportunidade de perguntá-lo diretamente sobre essa eventual mediação do STF. Mas o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, que foi membro por muitos anos do Supremo, tem vários colegas lá, identificou como uma medida absolutamente legítima e importante para arrefecer os ânimos dos dois lados. Vamos ouvir o que o ministro Lewandowski disse. Nós temos, pela Constituição de 88, um sistema de freios e contrapesos muito adequado, que tem funcionado há 36 anos. Há momentos em que o diálogo flui com muita tranquilidade, há momentos de controvérsia. E há, como no futebol, um árbitro que vai decidir isso e será o Supremo Tribunal Federal. Então a questão está em boas mãos, justamente sob a batuta do advogado-geral da União. Nós temos um sistema político-partidário muito fragmentado, temos um grande número de partidos políticos, isso dificulta o diálogo e, como eu disse, há momentos em que há impasse, e esse impasse é decidido institucionalmente.